Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Mais uma semana se passando, eu estou aqui trazendo uma palavrinha que o Senhor falou ao meu coração e eu não posso deixar de compartilhar aqui. Na semana passada, eu tive a oportunidade de compartilhar com um grupo de irmãos que se reúne às quintas-feiras, ancorados na rocha. Foi um momento especial e eu quis aqui estender e compartilhar nesse canal, no meu canal também. Tá? Então, Gênesis 4 é a história de Caim e Abel, que vai contar, né, sobre Abel e seu irmão, e vai dizer que Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Tá? E aí vai contar sobre Caim entregar a sua oferta, né, a oferta dos frutos da terra, e Abel também traz as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. Então aqui é interessante o versículo 3, né, Gênesis 4, versículo 3 e 4, está descrevendo sobre essa oferta que Caim e Abel vão entregar diante do Senhor. Então fala assim, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos seus frutos da terra. Né? A gente não tem aqui adjetivos ou descrição detalhada dessa oferta, desses frutos. Não temos ali nenhum aspecto negativo, nem muito detalhista sobre positivo. Já no de Abel, fica muito mais claro que ele escolheu as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. Então aquilo de mais valor e aquilo aquele princípio de primícias, né, ao Senhor. Inclusive, o primeiro momento aqui, ao meu conhecimento, que vem esse princípio de primícias ao Senhor, né? Mais tarde na Bíblia a gente vai ver alguns ensinos a respeito da oferta, da primícia do Senhor, né? Mas aqui em Gênesis é o primeiro momento que eu percebo, tá? E aí, continuando o texto, o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Aí fala que, por isso, a ira de Caim se acendeu, o seu semblante desfaleceu. E aí começa a ficar interessante aqui o diálogo para que eu quero trazer para vocês, tá? O Senhor diz a Caim, por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, esse versículo 7 é a base aqui para o que eu quero dizer, tá? Mas antes de entrar nisso, eu acho que é importante frisar que o Senhor não tem uma importância maior, né, com as primeiras crias de gado ali, né, do rebanho e as partes gordas. O Senhor não tem um desejo ali pela gordura dos animais, né? E muito menos, de repente, se Abel tivesse, né, as frutas não estavam muito boas e por isso que o Senhor não gostou, não tem a ver com isso, tá? A gente precisa entender que o ponto aqui é sobre o coração de disposição desses dois irmãos. Fica claro no texto que Abel tinha um princípio de honra ao Senhor. Então, os primeiros gados, as primeiras crias do seu rebanho, aqueles mais gordos, né, aqueles que tinham sido o melhor, de repente o mais saboroso, aquilo que era de melhor. O princípio aqui de comparação entre os dois é que um teve um zelo, uma honra pelo Senhor e o outro nem tanto, tá? De repente, a gente pode fazer aqui uma espécie né, a gente pode tentar projetar, a gente pode tentar deduzir aqui que Abel não selecionou os primeiros frutos, que Abel, de repente, não selecionou os melhores frutos, tá? Não é o que o texto diz, o texto só fala que Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Ponto. Né? A gente não sabe. Mas, continuando o texto, como o versículo 4 fala que Abel trouxe as primeiras crias, as partes gordas, ele dá adjetivos melhores, dá a entender que Caim não teve esse zelo, né? E ao longo do texto isso fica mais claro. Caim não teve esse zelo, esse princípio de honra. Então, vamos partir do princípio aqui, que o que o Senhor busca é um coração disposto, é um coração que está querendo honrar Ele, é um coração que está querendo mesmo entregar a Ele, né? Não as coisas, não é sobre as coisas ali. Queria que vocês já partissem desse ponto, tá bom? Beleza, aí chega no versículo 7. Se você fizer o bem, não se levantará? E o Senhor aqui está advertindo, né, Caim. Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo.
E aqui a gente chega ao título do vídeo, né? Domine o pecado, tá? De repente você, assim como eu, tinha uma ideia de que a gente não deveria brincar com o pecado, a gente não deveria, né, dar muita trela para o pecado, deveria ficar ali, né, o pecado fica na sua, eu fico na minha, tá tudo certo, né, vamos ficar nessa distância e tudo beleza. Você fica aí, eu fico aqui, cada um num canto e tudo beleza, né? Mas o que me chamou a atenção, que falou muito comigo nesse texto, é que aqui ele claramente usa dois adjetivos de luta, de guerra, de disputa, né? Então, o pecado já está à porta, ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. São dois adjetivos aqui de disputa, não tem como um governar e outro dominar ao mesmo tempo, né? Isso é um embate. Então, talvez aqui o primeiro relato mais claro dessa disputa que mais tarde Paulo vai escrever sobre, né, a natureza humana que tem uma inclinação para um lado e o espírito que tem uma inclinação para o outro e a gente fica ali no meio, na alma, rebatendo de um lado para o outro, né? Talvez o primeiro relato aqui mais claro sobre isso. E o que isso me ensinou que eu quero compartilhar com vocês? Nós não podemos ser omissos quanto ao pecado. Nós não podemos ser passivos quanto ao pecado. Essa advertência que o Senhor faz, ela clama, ela requer, né, posicionamento, ação. Eu não estou dizendo para você sair enfrentando aí Satanás, que você sair aí querendo encarar o pecado pela cara, né? Não, então eu vou aqui, né, pesquisar tudo quanto de ruim na internet e ficar encarando e isso não vai me afetar. Não, não é sobre isso. A gente precisa ser prudente, mas o que a gente não pode ser é passivo, né? E eu acho que vem de um lugar de reflexão do meu lado aqui, da minha pessoa, de que por muito tempo, de repente, eu tive esse lugar de, bom, o pecado fica ali, eu fico aqui, cada um sai do jogo, mas isso não é suficiente. A gente precisa tomar uma posição, né, de realmente entender que um lado quer governar a gente, e a instrução do Senhor é, mas você deve dominá-lo. Não é você deve ignorar, você deve fingir que não está ali, você deve dar as costas. Ele pede uma outra ação, você deve dominá-lo. E aí eu posso fazer um vídeo sobre dominar o pecado e a gente pode entrar em mais detalhes, porque isso é um assunto mais longo também. Mas o aspecto que eu queria transmitir aqui é: não seja passivo quanto ao pecado. Ele deseja te governar. Ele deseja ter você por inteiro. E ele não está por brincadeira. Se você não tiver essa consciência de que existe uma disputa por você, do bem e do mal, e se você não se posicionar ativamente para dominar o pecado, ele já está à porta, né? O pecado espreita a porta. E aqui na continuação do texto, todos sabem, Caim fala com o irmão Abel, vamos para o campo, né? O primeiro homicídio acontece aqui. Quando eles estavam lá no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e matou, né? Então ele leva ali, foi premeditado, ele chama, ele tira o irmão ali do meio comum e leva para um campo, né? E tudo isso porque ele não tomou a ação ativa de dominar o pecado. O pecado já estava espreito há muito tempo, né? Tinha despertado há muito tempo. Então a gente não pode ser omisso, a gente não pode ser passivo quanto ao pecado. Ele deseja governar a sua vida, mas você deve dominá-lo. E dominar ele não quer dizer que você vai sair na mão com os demônios, vai querer sair na mão aí com Satanás, vai querer agora encarar todo mundo. Não é sobre isso exatamente. Dominar o pecado muitas vezes vai ser esmurrar o seu próprio corpo, fazer um jejum, não comer, mostrar para sua carne quem é que manda. Dominar a sua carne vai muitas vezes, na maioria das vezes, significar abrir mão dos seus desejos, ir contra os seus desejos. E parte disso, né, tá na fala de Jesus: tome a sua cruz e venha após mim. Né? É sobre isso, é você ser esse sacrifício vivo de esmurrar os seus desejos, dominando a sua carne. Senão ela vai governar sobre você, tá bom? E aí, um texto aqui que também fala muito comigo, eu acho importante você que está ouvindo essa palavra entender esse texto, ouvir isso, porque também te tira desse lugar de passivo, esse lugar de vitimista, tá? Vitimismo, né? Então, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar.
Gente, isso daqui é muito, muito, vamos dizer assim, desafiador, ele atinge a gente, né? Ele parece que ofende a gente esse texto. O que ele está dizendo? Não veio sobre ninguém aqui que está ouvindo, sobre mim, sobre todos do mundo, não veio nenhuma tentação que a gente não poderia ter evitado pecar, né? Não veio nenhuma tentação que foi tão forte que seria impossível a gente escapar. É o que o texto está dizendo. Claro, para aqueles que caminham buscando ao Senhor. Então isso significa que todas as vezes que você pecou, na verdade, você tinha, de fato, a possibilidade de não pecar. E esse é o primeiro passo para você sair de um lugar de vitimismo e dizer, nossa, mas é muito difícil, é muita tentação, porque hoje o mundo está muito cheio de informação, e está muita tecnologia e tal, e está muito difícil, eu não consigo. Saia desse lugar de vitimismo. Domine o pecado. Entenda que não sobreveio a nós, né, tentação que não fosse comum aos homens. O que está dizendo? Não é que você está sofrendo alguma coisa especial, não. É comum a todos os homens as tentações que estão por aí. E não só isso, está dizendo que Deus é fiel para que a gente não seja tentado além do que a gente pode suportar. Então toda tentação que sobrevém a você, que sobrevém a mim, ela é até o ponto que a gente consegue suportar sim. E que se a gente não está suportando a tentação, é um desvio nosso, é um erro nosso. Tá? Então hoje tem muitas teologias e pregações, né, vamos dizer assim, permissivas, de libertinagem, né? Libertinagem é uma palavra pesada, mas liberativas mesmo, né? Que você agora pode pecar tranquilo, né? Que nós realmente estamos no mundo caído e a gente vai pecar, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa. E não deixa de ser uma meia-verdade, né? Então, sim, o Senhor nos ama, o Senhor vai nos perdoar, mas a ideia de que as tentações que sobrevêm a gente são impossíveis de contornar, são impossíveis de resistir, é mentira. Tá? E sobre uma pincelada aqui em como a gente pode, né, vencer, dominar o pecado. Como eu falei, você não vai querer sair aí atacando, vamos enfrentar Satanás agora minhas tentações eu vou enfrentar de cara. Né? Que vai falar aqui em Tiago 4, a partir do versículo 4, Tiago 4, a partir do versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Esse é o primeiro ponto. Submeter a Deus significa abrir mão dos seus desejos para cumprir os de Deus. Abrir mão dos seus desejos. É o que eu falei, você fazer um jejum, por exemplo, é submeter a Deus. Você não está alimentando o seu corpo, você não está satisfazendo os desejos da sua carne. Né? Você querer satisfazer o seu desejo, né, numa fornicação, por exemplo, numa pornografia, né, numa mentira, numa coisa ali, uma mentira aqui, uma mentira branca, só para eu escapar de tal coisa, só para me livrar da multa, né? Esse tipo de coisa é satisfazer a sua carne, né? E você não está se submetendo a Deus. Então aqui, Tiago 4, a partir do versículo 7, está te dando a instrução. Você quer dominar o pecado? Se submete a Deus, né? E resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então resistir ao diabo. Lembre que a tentação que sobrevém a gente é comum ao homem, né? Todo mundo passa pela mesma coisa, não é que você é sorteado, especial, é comum a todo mundo, e que você não sofrerá, né, uma tentação superior ao que você aguenta, tá bom? Então resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E submeter a Deus. Amém? Já ficou mais longo do que eu queria, mas essa mensagem, espero que tenha falado com vocês, é um pouco mais dura, mas é a pura verdade. Domine o pecado, senão ele irá governar sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.